Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Namastê. O vídeo de hoje é para falar sobre Ho Oponopono. Eu, particularmente, não sou um praticante de Ho Oponopono, mas eu venho do Japamala há muitos anos e as pessoas sempre compraram Japamala para fazer yoga e meditação. E há uns 5 anos, mais ou menos, as pessoas começaram a comprar Japamala para fazer Ho Oponopono. Então, a primeira vez que eu ouvi esse nome, eu achei muito esquisito. Falei, nossa, que nome estranho, né? E eu não dei muita importância, mas depois começaram a surgir mais e mais pessoas comprando Japamala para fazer o Ho Oponopono. E aí eu me interessei, pesquisei e trouxe esse conteúdo aqui para você. Aliás, nesse canal eu gosto de trazer conteúdos que esclareçam sobre assuntos como yoga, meditação, pranayama, sânscrito, etc. E o Ho Oponopono é classificado por muitas pessoas como uma meditação. Então achei interessante trazer. Então, vamos começar do básico, né? O que significa Ho Oponopono? O que é esse nome, né? O nome ele é dividido em duas partes. Então, existe uma partícula, que é a partícula O, e um substantivo, que é pono, que é escrito duas vezes. A partícula O transforma o substantivo em verbo. Então, pono significa correção, bondade. Então, Ho Oponopono significa fazer bem, fazer corretamente, corrigir. Então dá a ideia de que algo foi feito errado, esse algo que foi feito errado precisa ser desfeito e precisa ser feito novamente da maneira correta, né? Então essa é o significado da palavra Ho Oponopono. E como que ele surgiu, né? Então uma história um pouquinho comprida. Há várias tribos, né? Existe uma tradição de várias tribos das ilhas do Pacífico Sul, ilhas que ficam perto da Austrália. Entre elas, Ilhas Vanuatu, Cook Islands, Ilhas Solomon, Polinésia, Nova Zelândia, no caso das tribos Maori, Tahiti. Então, nessas ilhas, muitas tribos acreditam que quando você fica doente é porque você fez alguma coisa errada, né? Então, ou porque o seu pai fez alguma coisa errada. Também algumas tribos acreditam nisso, né? Então, quando alguma pessoa fica doente, um curandeiro da tribo, ou mesmo o chefe da família, a chefe da família, reúne a família e eles vão tentar descobrir a causa da doença. Então, as pessoas vão confessar aquilo que elas fizeram de errado. E aí é dado um tempo para a família toda refletir, e aí depois eles fazem uma DR, né? O que é uma DR? É uma discussão de relação. Então, quando eu vou ter um problema de relacionamento, eu vou fazer uma DR, vou lavar a roupa suja, e depois colocar tudo em pratos limpos, né? Então, é isso que eles faziam lá, né? E fazem até hoje. Então, eles fazem uma DR, a pessoa fala, ó, fiquei magoada por causa disso, que decepção, não sei o que lá. A pessoa que fez o ato, ela se arrepende e as outras pessoas perdoam. E aí, isso fica no passado, se esquece, vida que segue e a doença se cura, né? Em 1976... havia uma curandeira havaiana chamada Morna Simeona. E ela tinha influência de várias tradições. Então ela tinha influência dessas tradições que eu acabei de falar, das ilhas do sul do Pacífico. Ela também tinha conhecimento do cristianismo, do protestantismo, do hinduísmo, do budismo. Então ela criou um método de cura próprio dela, né? E ela pegou um pouquinho de cada uma dessas tradições. Então ela pegou, por exemplo, coisas como karma, reencarnação, e ela falava que as nossas doenças elas são causadas por um karma negativo. Então quando a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa ruim, isso gera um karma negativo e gera doença. E como ela falava sobre reencarnação, ela dizia que a gente pode estar doente nessa vida por algo que a gente tenha feito numa vida anterior, então a gente nem sabe o que a gente fez. E ela criou um método de cura. Então ela tinha uma instituição que ela criou, ela dava cursos, era uma pessoa muito famosa, e ela morreu em 1992. Bom, em 2007, quer dizer, muito tempo depois que ela morreu, um ex-aluno dela, o nome dele é bem complicado, é Ihaleakala Hugh Len, o nome dele. Ele era um médico, ex-aluno dela. Ele escreveu um livro chamado Limite Zero. Bom, nesse livro ele diz o seguinte, que o mundo ele é uma projeção mental nossa. Então, o mundo ele é criado dentro da nossa mente, da mente de cada uma das pessoas. Então, quando uma pessoa faz alguma coisa errada, como o mundo é uma criação mental minha, eu sou responsável por aquilo que a pessoa fez de errado, né? Então, esse erro gera um problema, gera uma doença, gera uma infelicidade. Então, eu
mesmo que a pessoa tenha feito algo errado, eu tenho que pedir perdão, né? Me arrepender e tal e tudo mais. Então ele criou um mantra que é: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Né? Então ele falava que esse mantra, quando ele é recitado, ele magicamente cura os problemas, né? Ele desfaz os problemas, cura as doenças e tudo mais, de uma forma mágica. Né? E ele dá um exemplo no livro. Ele diz que ele foi contratado pelo Hawaii State Hospital, um hospital público do Havaí, para cuidar da ala psiquiátrica em que havia muitas pessoas com doenças graves, eram presidiários com doenças mentais muito graves, e ele ficou trancado numa salinha fazendo esses mantras. Ele nem teve contato com os pacientes, todos eles se curaram e a ala ficou vazia lá porque não tinha mais pessoas doentes. Então, assim, eu queria fazer alguns comentários em relação a tudo isso, né? Essa questão do... e outra coisa que é importante, ele fala o seguinte, que quando a gente faz o mantra, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, a gente atinge o estado zero, né? Ele chama de estado zero, que é um estado que no budismo é conhecido como nirvana e no hinduísmo é conhecido como iluminação, como samadhi, né? O estado em que a gente se liberta de todos os problemas da matéria e o nosso espírito se torna totalmente livre e fica em êxtase, em felicidade plena para sempre. Né? Então, eu queria fazer alguns comentários sobre essas questões todas do livro, né, e do Dr. Len. Eu já ouvi muita gente falar que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece com a gente. Né? E isso não é verdade. Né? Nós estamos no mundo, nós estamos vivendo no mundo, nós afetamos o mundo e somos afetados por ele. Nós não somos um corpo fechado, né? Então nós estamos em comunicação, nós comemos, bebemos, respiramos, temos relação com outras pessoas, existe comércio, existe, né, casamento, etc. e tal. Então nem tudo que acontece no mundo é responsabilidade nossa. Existem coisas que, sei lá, você pode estar andando na rua e levar um tiro, né? Você não pode ser responsabilizado por esse tipo de coisa. Vou dar outros exemplos. Você pode nascer, por exemplo, com um corpo perfeito, né, perfeito, uma saúde perfeita. Você pode nascer com um corpo doente, você pode nascer, por exemplo, você pode nascer negro num país racista. Então imagina, né, o impacto que isso tem na sua vida. Isso não pode, a conta disso não pode ser colocada, né, em cima de você. Né? Então nem tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa, mas nós temos a responsabilidade de reagir a essas coisas. Né? Então eu acho que isso que é importante, por isso que eu quero trazer isso para você. Apesar de nós não sermos responsáveis por 100% das coisas que acontecem com a gente, nós somos responsáveis por 100% da nossa resposta. Né? Então, quando o mundo te dá alguma coisa boa ou ruim, você tem que devolver adequadamente. Então, sabe a história de que o mundo te deu um limão e você vai fazer disso uma limonada? Né? Então, acho que isso é a mensagem que deveria ficar. Né? Então nós temos que reagir bem ao mundo. E a questão da magia é uma coisa que me incomoda muito. Né? Eu já, nessas pesquisas que eu fiz, eu vi muitos vídeos de muitas pessoas que divulgam o Ho Oponopono. E em 100% dos vídeos as pessoas falam de milagres, falam de magia, que as coisas vão acontecer magicamente, milagrosamente e tudo mais. Então você vai recitar os mantras e você vai curar uma doença, né, milagrosamente, ou você vai ganhar dinheiro, ou você vai ter um amor na sua vida. Então essa questão do milagre também é uma questão muito problemática, né, porque a gente tem que correr atrás das coisas para conseguir. Né? Só entoar um mantra e esperar que as coisas venham é uma coisa um pouco complexa, um pouco complicado, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Por isso que eu quero colocar isso para você. Inclusive a palavra magia, né, que o Dr. Len usava, ela tem a mesma origem da palavra Maya, né, do sânscrito. Maya significa ilusão, magia também significa ilusão. E sempre, né, tradicionalmente, magia ela sempre foi usada com uso de palavras. Né? Então, no Gênesis, por exemplo, Deus fala, fiat lux, faça-se a luz, e a luz se faz magicamente. Né? No palco, né, no teatro, o mágico fala abracadabra, né, e aí sai um coelho da cartola. Né? Então a ideia do Dr. Len é essa, eu falo, olha, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, e as coisas magicamente acontecem. Então não sei se é bem por aí. Né? Então isso que eu queria trazer como reflexão. Agora,
Sem dúvida alguma, existe uma coisa muito positiva nesse mantra, né? Porque existia um ditado antigamente que falava assim que quando um não quer, dois não brigam. Então todo problema de relação é um problema em que as duas pessoas não querem resolver aquele problema, né? Então quando eu entoo essas palavras, né? Sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato, eu estou mudando o meu padrão mental, né? Então eu tô colocando uma intenção na minha própria mente de dissolver barreiras, né? De quebrar muros, de construir pontes nos relacionamentos, de desfazer problemas de relacionamento, né? De reconstruir relações, né? Então isso eu acho muito, muito, muito positivo nas frases do Ho Oponopono. Inclusive em relação a doenças, né? Porque a gente pode sim ter muitas doenças que sejam causadas por problemas de relacionamento. Então, se você tem um problema muito sério de relacionamento com seu parceiro, com sua parceira, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos e tudo mais, isso pode gerar depressão, pode gerar problemas diversos de saúde, né? Então, quando você muda o seu padrão mental e resolve isso, vamos dizer, na sua mente, mesmo que a outra pessoa não esteja disposta a falar com você, mas você resolve isso, isso traz um alívio, né? Isso pode trazer uma cura física, né? Uma cura do corpo. Então, isso eu acho muito, muito, muito positivo em relação ao Ho Oponopono. A questão do Japamala é uma coisa que foi criada aqui no Brasil muito recentemente. Eu não vou dizer o nome da pessoa que criou, porque eu não tenho certeza, mas é uma pessoa que praticava meditação, então usava o Japamala para fazer meditação. E ela teve a ideia falou, bom, já que tem que entoar o mantra, eu vou entoar o mantra 108 vezes, né? Então eu vou usar o Japamala e vou entoar 108 vezes. Então ela criou esse método que é um método específico nosso, tá? Que não existia antes, não existia acho que fora do Brasil. E a questão da meditação, se é ou não uma meditação, né? Tecnicamente, o Ho Oponopono não é uma meditação. Por quê? Porque na meditação, o propósito é o esvaziamento da mente, né? Então a gente tem que fazer com que a mente repouse, né? Ela pare de falar, vamos dizer assim, né? Então a nossa mente está sempre divagando, ela está sempre no passado, no futuro e tudo mais. A gente tem que fazer com que ela pare de pensar nas coisas do passado e do futuro e fique focada no aqui e agora, sabe? No Ho Oponopono, eu fico falando frases, né? Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, eu fico falando frases que fazem com que a minha mente fique ativa, né? Então, quando eu falo sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu sempre vou estar pensando em alguém, algum problema que eu tive de relacionamento, eu vou estar imaginando eu lá perdoando a pessoa. Então, faz com que a minha mente, ao invés de ficar esvaziada, ela fique ativa, né? Já me perguntaram, falaram assim, mas na meditação do budismo e do hinduísmo existe também a recitação de mantras. Mas é totalmente diferente, porque os mantras que são recitados no hinduísmo e no budismo são a repetição do nome de Deus, né? Então eu posso repetir, por exemplo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, que são nomes de Deus, ou Om Namah Shivaya, que é o nome de Deus, ou Om Taritu Taritu Soha, que é o nome da Tara, né? Que é uma divindade também. Só que no budismo e no hinduísmo, eles são religiões que têm uma base ateísta. Então, para essas religiões, Deus é a vacuidade, né? Deus é o vazio, né? A realidade ela é vazia, né? Tudo aquilo que nós enxergamos materialmente é ilusório, nada disso existe, né? Então, quando eu penso em Deus, eu penso no vazio. Então, quando eu entoo esses mantras, né? Om Namah Shivaya, Om Taritu Taritu Soha, eu estou esvaziando a minha mente. No caso do Ho Oponopono, não, eu estou mantendo a minha mente ativa. Então, eu chamo de mentalização, não de meditação, mas não tem problema nenhum, quer dizer, isso não altera o mérito do Ho Oponopono, sendo meditação, sendo mentalização, funciona da mesma forma, tem o mesmo propósito. Sobre a questão que o Dr. Len afirma, né, que ele fez a cura milagrosa dos pacientes do Hawaii State Hospital, eu também fui atrás, porque eu falei, bom, eu pesquisei várias páginas de Ho Oponopono, então todas elas contam esse caso, né? Eu falei, puxa, será que existe outro lado da história, né? Eu fui atrás e pesquisei e eu achei algumas páginas que contestam isso. Então eu não quero julgar, não quero dar a minha opinião, mas eu vou deixar as páginas aqui para que você possa entrar e ver e tirar as suas próprias conclusões, né? Mas resumidamente, eu deixei aqui 3 páginas, né?
tem uma que é uma médica que diz que trabalhou, conhecia o Dr. Len, né, na época, e ele trabalhava normalmente, ele atendia normalmente os pacientes, ele não ficava trancado numa salinha, então ele atendia, medicava, dava remédios e tudo mais. Alguns pacientes melhoravam, alguns recebiam alta, outros não e tudo mais, como acontece em qualquer hospital. Um outro médico, ele estava assim, que ele também faz um depoimento na internet, ele estava indignado, falando que ele trabalhou no hospital nessa época, não conhecia, acho, o Dr. Len, e que essa história é uma grande mentira, que não havia cura milagrosa, né, que isso não passa de invenção. E eu deixo também um vídeo, nessas pesquisas que eu fiz, eu achei um vídeo do próprio Dr. Len sendo entrevistado, né? Então ele está divulgando umas pulseiras de borracha que ele fez com um mantra, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então está escrito na pulseira. E ele diz que quando a pessoa usa a pulseira, automaticamente, né, sem que a pessoa precise mentalizar, precise fazer qualquer tipo de esforço, a pessoa vai atingir o estado de iluminação, o estado zero, né? Então, que todos os problemas da pessoa vão se resolver magicamente só com o uso da pulseira. Então, isso que eu acho um pouco complicado, assim, sabe? Eu queria trazer assim, a minha opinião, né? Porque eu acho que as coisas não são assim, né? Quando a gente acha que a magia resolve os nossos problemas, a gente pode entrar em alguns problemas muito sérios, né? Porque quem tem que resolver os nossos problemas somos nós, né? Então a gente pode ter ajuda, sim, de terapias, de rituais e tudo mais, mas os problemas não se resolvem sozinhos magicamente, né? Bom, então é isso que eu queria trazer. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like aqui no vídeo, siga o nosso canal, ative o sininho para receber nossos próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Namastê.